Glória a Deus, bom dia para o João. Nós, quando encerramos a reunião passada... Bom dia, Osmar. Oba, eu já fico em conexão com o Espírito Santo para que não seja da minha carne uma escolha de tema, mas como aquela a brincadeira do que liga, que uma coisa puxe a outra. E um dos textos que ficaram latentes na minha mente, na minha memória, foi o passo da santificação, que na realidade não foi um passo, né? Os passos eram humilhação, confissão, arrependimento e perdão, mas que quando nós realizamos esses passos, gera em nós a santificação, ou seja, a separação de Deus com relação às coisas deste mundo. E essa palavra santificação, ela foi exemplificada no versículo de Josué 3:5. Não precisa colocar agora, eu só vou lembrar esse texto. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E como o trabalho da reunião passada foi da cura da alma, e muitos de nós sofremos isso, e eu diria que todos nós passamos por uma situação onde a nossa alma foi ferida, principalmente em relacionamentos. Eu pensei, se nós fomos curados, e é como se fosse um recomeço, talvez esse recomeço necessitariam de novas estratégias, porque talvez do meu jeito, naquilo que eu tenho feito, seja área profissional, familiar, na minha conduta de gerenciar a minha vida em qualquer área, talvez eu não tenha alcançado os resultados mais positivos, resultados mais abrangentes em termos de conquista. E se haveria um recomeço, talvez eu precisaria também rever valores, rever estratégias. Esse é o termo que eu vou utilizar hoje, como estratégias de Deus para a vitória, para a conquista, para uma nova vida, enfim. Cada um vai adequar na sua situação, mas são as estratégias de Deus. E eu poderia aqui trazer para vocês de uma forma bem gostosa, bem não tão didática, mas como ilustrativa. Eu podia lembrar de algumas situações. Por exemplo, a questão de Moisés. Quando Moisés nasceu, havia uma lei, uma ordem, a mesma ordem que aconteceu quando Jesus nasceu, porque Jesus foi um libertador, Moisés também foi um libertador. Jesus é um libertador da alma e Jesus foi um libertador da carne, para tirar o povo do sofrimento do cativeiro. E Moisés, desculpa, como Moisés, ele estava inserido nessa lei, a mãe dele protegeu, cuidou, e até para que ele não chorasse, se eu não me engano, até os 3 meses de vida. E ali, não tem mais o que fazer, eu vou colocar ele num cesto, um cesto de vinho, um cesto de um material artesanal, eu vou betumar por dentro, por fora, eu vou calafetar esse cesto para ele não afundar, e eu vou colocar no rio, e alguém talvez vá encontrá-lo e vai cuidar dele. E talvez você já conhece a história, quem pegou foi a filha de Faraó, ela não tinha filhos, e aí ela encontra a criança, a irmã de Moisés, está próximo e fala vamos chamar de princesa, que se ela não pudesse cuidar da criança com leite, tinha as mães que recém tiveram bebês, poderiam dar leite natural, e no fim a própria mãe de Moisés vai cuidar dele por um período muito grande, vai alimentar com o seu próprio leite e vai ganhar para isso. Foi um trabalho gerado. Uma estratégia de Deus. E Moisés vai ser preservado na sua vida por 120 anos por causa dessa estratégia de Deus.
foi dada uma estratégia para Joquebede. Nós temos a estratégia de Gideão. Gideão, um servo de Deus, porém, de uma família humilde, uma família pobre, de uma estatura pequena, e Deus dá uma estratégia para ele, para lutar contra os midianitas, que vinham sempre no início do ano, roubar a colheita deles. E naquela estratégia, ele usa um cântaro vazio, como se fosse um vaso. Um cântaro era um local que se colocava água, uma tocha acesa e uma trombeta. E eles se dividem em 3 companhias de 100 pessoas ao redor do arraial do inimigo, uma escuridão plena, e aí eles acendem as tochas, quebram os cântaros e tocam as trombetas, e como um escorpião, o escorpião, quando ele está cercado por fogo, ele se suicida, ele inocula o próprio veneno nele mesmo, porque ele não vê saída. E as pessoas daquele exército do inimigo começam a se matar, porque eles olham o fogo ao redor, o barulho intenso das trombetas, e essa foi a estratégia que Deus deu para Gideão. E tantas outras estratégias que foi. Para Davi, um rapaz de estatura bem pequena, talvez 1,5 metro de altura, contra um Golias, um homem de quase 3 metros de altura. A lança de Golias pesava tanto que talvez fosse difícil para Davi carregar aquela lança. A própria armadura de Saul, um soldado, não é o rei, mas um soldado de estatura grande, aquela armadura que foi colocada em Davi não serviu. E ele foi com uma funda, que não era nem um estilingue, a funda era como se fosse um estilingue sem elástico, mas com uma tira de couro, e girava a pedra, e tinha que ser muito mais. O estilingue você mira a pontaria, a funda não, o negócio está girando. Você teria que ter um cálculo de física ali para acertar a pedra onde foi acertada na testa do gigante Golias. Estratégias que ao longo da história foram passadas para o povo, e o povo alcançou aquilo que era o propósito. Nós vamos falar sobre a estratégia de um homem chamado Josué, talvez o que mais usufruiu das estratégias de Deus. E essa questão da estratégia, ela vem da santificação. Então, nós somos curados, como a pregação passada, e alcançando essa cura, a santificação não é algo tão sobrenatural como, eu tenho que ficar num monte, eu tenho que ser um monge, vou ficar em meditação o tempo todo, enfim, eu preciso de algo sobrenatural, eu não posso me envolver com as coisas deste mundo. Não, a santificação é a separação das coisas do mundo. Eu não vou me envolver mais com aquilo que me contaminava, com o que me roubava. E aí, a partir dessa santificação, que é uma tomada de decisão, eu não quero mais viver o que eu vi no passado. Eu preciso ser uma pessoa diferente. Eu fazia, não faço mais. Eu comia, não como mais. Eu bebia, não bebo mais. Eu pensava, não penso mais. Paulo fala sobre isso no livro de 1 Coríntios 13. Então, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, enfim. Essa estratégia que nós vamos trabalhar na vida de Josué, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra é o próprio Jesus Cristo, ele é a palavra, ele é a semente. E Jesus deixou claro que se nós tivéssemos fé na palavra de Deus, nos ensinamentos dele, se guardássemos os mandamentos dele, se colocássemos isso em prática no nosso dia a dia, nós faríamos as obras que ele fez e maiores ainda. E as principais obras que ele fez
foram de cura e libertação, ressurreição de mortos, enfim. Ele não trabalhou estratégias de guerra. Mas se ele é a própria palavra, isso está inserido naquilo que Jesus fez. Porque no Antigo Testamento, ele não está em carne e osso, mas ele é o Verbo, ele é o Deus, ele é o conselheiro que atribui para as pessoas a capacidade de realização. É isso que nós vamos entender. Disse Deus, haja luz e houve luz. Quem é esse? Jesus, o verbo haver, o verbo que no futuro vai se fazer carne, mas aqui é o verbo que chama à existência aquilo que não existe. E talvez nós, como empreendedores na nossa vida, e a palavra empreendedorismo, a palavra da moda, e nós temos vários cursos de formação, curso de marketing, curso de mentoria, curso de coach, curso de motivação, vários cursos que trazem ferramentas de pessoas renomadas e experientes que podem nos auxiliar na prática para alcançar esse mérito. Porém, a palavra de Deus, ela necessita de um posicionamento de fé extraordinário. Porque se eu vou questionar a orientação de Deus, ou se eu vou comentar com alguém que não tem fé, e nós vamos falar sobre isso ao longo desses passos, dessas ferramentas, eu diria, nós vamos alcançar aqui 7 ferramentas, eu vou perder resultados. Principalmente nas questões loucas de Deus. Se talvez Deus tivesse falado para Moisés, eu vou te levar até a entrada do Mar Vermelho, porém, o exército vai vir atrás de você, e você vai pegar o seu cajado e vai abrir o mar, eles não teriam nem saído do Egito. Então, tem circunstâncias que nós vamos enfrentar e talvez a gente vai dizer, oh, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí Deus dá a direção. É como aquele joguinho que chama-se Jogo da Vida, e nós lançamos o dado e nós temos várias casas para atingir o objetivo, e você cai numa casa, tira a carta ou o recado assim, permaneça no seu lugar por 2 rodadas sem jogar. Volte 3 casas. Avance 7 casas. A nossa conexão com o Senhor vai trazer para nós essa mentoria. Nós lemos e estudamos a condição de Salomão, a característica de Salomão. Ele teve mentores, ele buscou conselhos, e nós endossamos isso através da palavra. E Josué, ele tem o seu mentor, que é o próprio Deus, mas ele precisa de pessoas que concordem com ele na sua fé, em obediência à direção de Deus. Há um texto que diz assim, se 2 concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedido pelo meu Pai. Há um texto em Gênesis 6:11, se eu não me engano, ou 11:6, não me recordo agora, mas é sobre a Torre de Babel, e a Trindade, porque a palavra está no plural, vai dizer que o povo é um, eles estão em unidade, e por causa dessa unidade de concordância, não existem restrições para tudo que tentam o poder da unidade, o poder da concordância. 11:6. Então, Josué, ele vai precisar disso. E o primeiro atributo, ou a primeira ferramenta que nós vamos estudar, é sobre a experiência.
E é muito engraçado quando nós vamos... Hoje quase não se tem, eu não vejo mais jornal, mas antigamente você ia procurar um emprego, você comprava o jornal e os classificados de emprego. E ali apareciam vagas e se telefonava, se mandava... nossa, isso é tão antigo. Fax, telegrama, enfim. Mas geralmente era isso assim: procuro homens de boa aparência com experiência. Procuro mulheres de boa aparência com experiência. E aí qualquer pessoa recém-formada não tinha experiência, mas ela era recém-formada, ela tinha atributos, características na sua formação, na sua cultura, um aprendizado e talvez domínio para realizar aquela profissão, aquela tarefa, mas ela não tinha experiência. Então, essas características desses empregos não serviriam para essa pessoa, que geralmente procurava um cargo específico. Então, as pessoas tinham que entrar no subemprego como auxiliares de alguma coisa, para ter uma certa experiência, para depois galgar esse outro nível. Isso não aconteceu com Josué. Isso é muito interessante. Claro que ele participou não de uma faculdade ou de um curso, mas ele participou ativamente de uma experiência na prática, ok? Mas vamos imaginar que essa fosse a formação informal de Josué. Então, eu vou trazer aqui, nessa questão da experiência observada. O que é isso? Eu não tenho uma experiência da minha prática com o meu corpo, com as minhas mãos. Não é uma tarefa que eu realizei, mas é uma tarefa que eu observei de tal modo que eu posso fazer também. Êxodo capítulo 7, não precisa colocar esse texto, já vai para Êxodo 14, mas a partir de Êxodo 7, Deus vai trabalhar na vida de Moisés, Arão e Faraó as pragas do Egito. As pragas vieram porque Faraó não concedeu ao povo hebreu a saída do Egito. Então, em Êxodo 7, nós vamos entender essas pragas como aconteceram. E a cada praga que é citada, a praga do piolho, a praga das moscas, a praga de converter as águas em sangue, enfim, o coração de Faraó, ele se endurecia. E quando nós chegamos em Êxodo 14, versículo 15, nós vamos entender como funciona a estratégia de Deus. Lembrando que haviam milhões de pessoas, de hebreus, caminhando. E na última praga do Egito, mandada por Deus, morrem os primogênitos da terra do Egito, inclusive o filho de Faraó. E Faraó chora a morte do seu filho e, por um momento, se irrita e manda o povo embora. E depois ele pensa, que foi isso que eu fiz? Eles vieram aqui, nos serviram e agora deixaram o Egito destruído com essas pragas, estão indo embora. Nós vamos persegui-los, porque eles não têm como fugir. O mar é o limite. E Faraó se prepara com o seu exército para perseguir o povo hebreu. E Moisés já caminhou com o seu povo, levando as cargas, as tendas, tudo que ele podia, ouro, prata. E no versículo 15, eu vou ler o texto até o versículo 25. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, Deus falando,
endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro. Aleluia. De modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante a noite toda. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor, contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Aleluia. Estamos falando de Josué e não de Moisés. Josué teve uma experiência observada. Ele viu as pragas acontecerem no Egito. Ele viu o mar se abrir. Um jovem, pouco mais de 20 anos. E ele observou o mar se abrir, Deus destruir os egípcios, e o mar lançou os egípcios na praia, para que fosse testificado que todos eles morreram. A primeira ferramenta para que nós alcancemos uma grande vitória na estratégia de Deus não é a minha cultura, não é a minha formação, não é o que eu aprendi na faculdade, não é aquilo que eu estou exercendo diante do meu conhecimento, mas é um espaço para Deus agir com as suas loucuras, porque isso que aconteceu foi uma loucura. A segunda ferramenta, já que eu aprendo com a experiência dos outros, eu quero ter hoje uma conquista, e eu tomo conhecimento de uma pessoa que teve sucesso naquela área. Eu pesquiso a vida dessa pessoa, a forma que ela agiu,
E eu posso utilizar a observação dessa experiência para a minha própria vida. Mas eu preciso, com a estratégia divina, a estratégia de Deus, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma promessa divina para me dar garantia do meu sucesso. Não é mais, eu quero ser um grande empresário. Não é mais, eu quero ser o homem mais rico. Eu quero conquistar o meu 1 milhão. Não é mais uma situação aonde o meu eu fala mais alto. Até porque já aprendemos que o meu eu tem que diminuir para que Deus cresça em mim. Nós temos várias pessoas muito ricas na Bíblia. Jacó foi um homem riquíssimo. E ele trabalhou como escravo por 20 anos. Eu preciso entender que tudo isso é meu de direito. Mas eu também preciso entender a forma que Deus quer operar na minha vida. Então eu preciso de uma promessa divina. Deuteronômio capítulo 1. Eu preciso de uma palavra. E você encontra na Bíblia mais de 30 mil promessas. E uma delas vai se adequar à sua necessidade ou ao seu objetivo. Moisés passou o Mar Vermelho. Está em terra seca. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, no Arabá, defronte de Sufi, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia pelo caminho do Monte Seir, dos montes de Seir. A distância pós-travessia do Mar Vermelho em dias até a Terra Prometida eram 11 dias. Versículo 3. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, nos dias de hoje seria 40 anos e 10 meses, então, no 1º de novembro, vamos dizer assim, Moisés proclamou aos israelitas de todas as ordens acerca deles. Então, Deus ele deu uma ordem para eles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava Esbom. Pula esse versículo, eu quero ir direto para o versículo aqui. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. Então, 40 anos depois, Deus dá uma lei. O Senhor nosso Deus disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha, só 40 anos. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos no Arabá, nas montanhas de Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra, que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e aos seus descendentes. Aqui é a promessa. Essa terra eu dei para vocês sob juramento dos antepassados. Abraão já havia morrido, Isaque já havia morrido, Jacó já havia morrido, José do Egito já havia morrido. Mas Deus deu uma promessa. Eu vou dar uma terra, tanto que é terra prometida. E a terra prometida para nós, nos dias de hoje, é um local de moradia, tranquilo, descanso, paz, harmonia na família, harmonia entre os irmãos, harmonia dos pais com os filhos, harmonia com os vizinhos, harmonia, paz por todos os lados, é a promessa de Deus. E talvez muito de nós não esteja nessa terra prometida. Provisão satisfatória. O que é provisão satisfatória?
é a comida para o dia a dia. Não é a provisão de um ano, mas a provisão dia após dia. As roupas, se é o aluguel, o dinheiro para o aluguel, o dinheiro para o combustível do carro. Nos dias de hoje, muitas coisas mudaram. Não é mais a carroça, então não tenho que dar capim para o cavalo, mas eu tenho que colocar combustível, óleo, pneu no carro. Então, o provedor, o Deus Jeová Jirê, ele vai prover nessa terra prometida, terra que mana leite e mel. Leite simboliza a provisão desde o começo, porque uma criança toma leite. E mel simboliza as delícias da terra. Aleluia! Então quer dizer que eu posso ter alguma regalia, eu posso usufruir de algo que aparentemente é supérfluo, mas pode. Quando Isaac foi encontrar sua esposa, ele levou joias de ouro para entregar para sua amada, que nem ele estava presente. O seu servo Eleazar entregou joias, pendentes de ouro, colares, brincos. Como disse, olha, seja bem-vinda, se você se agradar do meu Senhor, ele quer você como esposa. Então, é de direito tudo isso aí. Esther foi ungida, trabalhada na sua pele, no seu corpo, por 6 meses, com óleos, cremes, shampoos, condicionadores, está escrito isso. Então, isso é de Deus. Então, terra que mana leite e mel, simboliza a provisão desde o início e as delícias desta terra. Agora, Josué, na sua primeira ferramenta, ele havia observado e teve essa experiência por observação. Na segunda ferramenta, ele tinha uma palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Ele não tinha uma promessa da sua mãe. Ai, meu filho, você vai ser doutor. Ai, meu filho, você vai ser professor. Ai, meu filho, não. O meu filho seria Deus falando, meu filho, eis que te digo, você vai fazer esse povo entrar na terra. Quando nós recebemos a promessa, nenhuma promessa de Deus vem sem orientação. Deuteronômio capítulo 7. Nenhuma promessa de Deus vem sem orientação. Eu estou falando isso. Aleluia. É o se de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se quiserdes e ouvirdes, comereis. É o se de Deus, é uma condição. Nós vamos ler 11 versículos. Muita paciência hoje, porque não são versículos soltos. Se você tem uma Bíblia, deixa aberta no livro de Josué. É uma continuidade. Aqui, nós ainda estamos preparando o terreno para Josué. Diz assim, quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele, quem é ele aqui? Deus expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Deus define quem são os nossos inimigos. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. É para acabar com esse povo. Deus é misericordioso? Mas nesse momento não. Ele mandou tirar todo o vestígio de contaminação. Aleluia. Não façam com elas tratado algum, nem tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Olha a orientação de Deus. E o que ele está dizendo aqui para os dias de hoje são pessoas de religiões diferentes, não de culturas diferentes, mas às vezes sim,
porque a cultura é tão forte que ela rege a vida de uma pessoa. Com uma pessoa da Palestina, não se casaria com uma pessoa de Israel, porque são culturas, são conceitos totalmente diferentes. É uma orientação de Deus. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim, vocês tratarão essas nações. Olha aqui a orientação. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor. O seu Deus, o Senhor, o seu Deus escolheu. Nós fomos geração escolhida, geração eleita, dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu retorno pessoal, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição, e não demorem em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje, dia 22 de maio de 2021, ordeno a vocês. O hoje de Deus sempre vai ser hoje. Então, hoje, Deus está dando diretrizes, estratégias, para que a nossa vida seja transformada de uma vida medíocre para uma vida abundante, de uma vida, talvez, de derrotas para uma vida de vitórias. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus por essa palavra e por ela estar sendo gravada, porque hoje nós temos poucas pessoas participando. Isso não muda a minha dedicação e não muda a presença do Espírito Santo, porque Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E eu creio que essa palavra vai alcançar dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro, porque é algo transformador. Essa palavra, ela não brotou de uma pesquisa. Essa palavra não brotou de um estudo de 2, 3, 4 dias. Mas o Senhor me concedeu essa palavra ontem à tarde. E eu nem tive muito tempo de meditação, mas ele falava ao meu coração e ao meu espírito tudo aquilo que eu já tinha como experiência observada. Eu apenas fundamentei didaticamente para que haja um raciocínio lógico. Mas a unção não está no raciocínio. A unção está na presença e na entrega, de nós nos entregarmos para Deus preencher aquilo que nós não tínhamos. Aleluia. E agora, nós vamos entrar nas ferramentas práticas que Josué utilizou. Então, nós precisamos de uma experiência observada, ou seja, uma mentoria, ou alguém que já tentou e venceu aquela situação. Nós precisamos de uma palavra, uma promessa divina, e nós precisamos seguir as orientações do trabalho, as orientações da palavra, os conselhos de Deus. Aleluia. Josué, capítulo 1. Agora nós vamos começar a pregação. Aleluia. E propriamente dito, na estratégia. Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Aleluia.
Lembra que nós trabalhamos na última reunião a cura divina, a cura da alma? Olha nesse texto, observa ele, ou ouça, como Josué tinha tudo. Ele tinha a observação, a experiência, a orientação, a palavra, a promessa. Eu não citei aqui, mas no livro de Números, Josué foi ungido por Moisés como substituto dele, o sucessor. Então havia, além de uma promessa, a transferência da unção. Moisés era o libertador e agora passa a ser Josué. Houve uma celebração dessa condição. Mas presta atenção. Desculpa a minha pigarra, talvez a mudança de tempo, enfim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepara-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Para aí um pouquinho, versículo 2. Experiência observada. Josué observou a travessia do Mar Vermelho. E agora Deus fala para ele: você vai atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Você vai cumprir o que eu pedi para Moisés, mas ele morreu. Você é o sucessor. E você vai fazer as obras que Moisés fez e maiores ainda. Oh, aleluia! Por que maiores ainda? Porque raciocina comigo. O mar tem a força da ida e da volta. E a ciência quer endossar a travessia do Mar Vermelho pela movimentação das placas, eu não lembro o nome, tectônicas, enfim, e aquelas placas embaixo do mar se movimentam e as águas são sugadas e depois retornam. Aleluia. Não importa o que a ciência diz, importa que as águas se dividiram em duas. Elas não foram para baixo e foi no momento que eles precisavam. Mas ainda que eu fosse querer, logicamente, achar uma conclusão, eu podia pensar, dessas placas, a água vem, a água volta. É a natureza do mar. A onda vai e vem. Tiago fala sobre isso. Quem pede sabedoria como a onda do mar não vai alcançar, porque é uma pessoa inconstante. Mas o Rio Jordão não é mar. É água que só flui num sentido. Aleluia. Presta atenção. Versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates. A mesma coisa que Deus falou para Moisés, ele está repetindo aqui. Acabamos de ler em Deuteronômio 7. Toda a terra dos hititas, falou sobre isso, até o mar grande no oeste. Nenhum daqueles 7 povos mais numerosos conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Não falou nessa jornada. Falou até o fim da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Muitas pessoas fazem planos para sua aposentadoria. Quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus. Quando eu me aposentar, eu vou cuidar da minha chácara e assim por diante. Aqui está dizendo que Deus vai estar com eles para vencer os inimigos até o fim da vida. Só que Josué estava preocupado e Deus sondava o coração dele. E ele ficou com medo. E Deus disse: seja forte e corajoso, porque é você que eu escolhi.
Você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. 10 mandamentos, orientações, 613 princípios da lei hebraica ou da lei mosaica. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, aqui mais uma orientação. Se você me obedecer, você vai ter sucesso. Versículo 8. Não deixes de falar as palavras deste livro da lei, evangelho. Pregue a palavra por toda a terra e de meditar nelas de dia e de noite. Esta palavra é atual. Medita na minha lei de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, no livro da lei, a Bíblia. Só então, falando da palavra, meditando dia e noite, cumprindo os mandamentos, os seus caminhos vão prosperar e você será bem-sucedido. E talvez Deus percebeu um movimento de Josué com a cabeça. Não, isso não é para mim. Ou então ele abaixou a cabeça, ou ele cobriu a cabeça com a coberta e se escondeu de Deus. E Deus disse para ele: Ô, Josué, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Aleluia, aleluia, amados. Eu vivo isso diariamente na presença de Deus. Eu postei no meu Facebook, no meu dia de aniversário, o estado de graça. Graça é favor imerecido. E a graça nos conduz. A graça traz confiança, gera confiança. Confiança traz a certeza. Da certeza nasce a fé, porque a fé é a certeza. Viver em estado de graça é você ter confiança em Deus, é depender de Deus. Aleluia. Então aqui, Josué tem uma ferramenta de responsabilidade assumida. Tanto que no versículo 10, o Josué já toma a atitude. Vamos para Josué 3. Então, vamos na prática. Eu tenho uma ideia. Eu busco uma experiência daquela ideia. Eu busco uma palavra que fundamenta a minha ideia. Eu pego orientações de conduta na prática. Eu assumo essa responsabilidade. Ainda que eu tenha sócios, ainda que eu tenha colaboradores, eu assumo a responsabilidade do erro, mas compartilho a bênção do acerto, que sozinho eu não conseguiria. Aleluia, aleluia. E a primeira coisa que eu faço na prática é a consagração, é a santificação. Senhor, me dá graça nessa negociação de compra, de venda, de troca, nesse negócio que eu estou começando agora. Senhor, eu consagro a Ti, me orienta, me ajuda. Eu consagro, eu elevo. Consagrar é levar ao sagrado. Tudo aquilo que eu vou fazer, o meu dia, a minha jornada, eu consagro ao Senhor. Em Josué, capítulo 3, versículo 1, está assim: de manhã cedo, bem cedo, Josué gostava de acordar de madrugada. Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Lembre que Moisés não sabia que ia atravessar o Mar Vermelho. Mas Josué já tinha recebido a diretriz. Por isso ele ficou com medo. 3 dias depois, e 3 é um número profético,
os oficiais percorreram o acampamento. Você pode consagrar a sua ideia por 3 dias, para ver o que Deus vai responder. Por exemplo, hoje é sábado, domingo e segunda. Consagre e veja a resposta de Deus. E deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, que representava a presença de Deus, e os sacerdotes levitas que carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, porque a arca era sagrada. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Quem dirige já ficou com certeza atrás de um caminhão num semáforo. E às vezes o caminhão saía e a gente ia atrás. Se o caminhão passou no farol vermelho, nós passamos também, porque não conseguia enxergar. Aqui era o distanciamento de prudência que Deus pediu. Espera para que haja um distanciamento. Respeita o sagrado. E por onde eles forem, vocês vão. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje, 22 de maio de 2021, começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Aleluia. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Ele está cumprindo a promessa: 7 nações mais poderosas que vocês. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Diferente do mar que se abriu ao meio, um ao lado do outro, o rio ele corre num fluxo contínuo. As águas pararam e foram se acumulando. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Aleluia. Aleluia. A consagração, ela não é a consagração do projeto.
ela não é a consagração da ideia, ela é a consagração da jornada do desenvolvimento do projeto. Ela é a consagração da jornada do desenvolvimento da ideia. Porque quando ele disse, santifiquem-se, aleluia, ali começou a ação de Deus. E ele parou o Jordão. Fareis as obras que eu fiz e maiores ainda. Josué estava na experiência observada quando o mar se abriu para um lado e para o outro. Ele fez com que o Rio Jordão parasse num fluxo contínuo. Aleluia. Eu diria que foi uma obra maior. Houve a promessa divina, houve a orientação do trabalho, ele assumiu a responsabilidade e agora, na quinta ferramenta, ele consagra a jornada. Faltam apenas 2 ferramentas. Ali, em Josué 4, versículo 1. Aleluia. Nós já vimos que Deus pediu para que ele separasse 12 sacerdotes. Pessoas que confiassem nele. Pessoas que confiassem naquilo que ele estava trazendo de Deus. Porque não foi Josué que ficou no meio do Jordão. Não foi. Ele escolheu 12 homens que colocaram o seu corpo à prova. E se as águas voltassem como voltaram sobre o povo egípcio e mataram todos? As pessoas que você escolhe para estarem junto na sua jornada, como cônjuge, namorados, amigos. Talvez você não escolha os vizinhos onde você vai morar, mas você pode selecioná-los com o seu convívio. Aleluia. Cuidado com as pessoas que você coloca dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro das suas parcerias, das suas sociedades. Aleluia. Ele escolheu 12 pessoas que, além de tudo, representavam as 12 tribos de Israel. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha 12 homens entre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão. No meio do Jordão. Eles olhavam as águas se acumulando, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Já não eram mais 12, eram 24. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Então eles iam tirar as pedras do meio do Jordão, iam levar para a terra seca, fora, para a margem do rio. E aquilo seria testemunho. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros. Não era uma pedrinha, talvez fosse um paralelepípedo, para levar no ombro, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras são um memorial perpétuo para o povo de Israel. Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que de extraordinário nós podemos fazer com Deus? E falar, filho, filha, se não fosse Deus naquela situação, eu não teria vencido, eu não teria superado, eu não teria conquistado. Isso aqui representa a nossa vitória em Deus, em Cristo Jesus. Aleluia. Qual é o memorial? Eu vou deixar uma casa
eu vou deixar uma moto, um carro, ou vou deixar algo extraordinariamente diferente. O ensinamento da devoção, do altar que eu montei na minha própria casa para adorar a Deus, uma Bíblia que eu consulto diariamente, e o meu filho, a minha filha observa isso, uma palavra que eu já libero para o meu filho, para a minha filha, para que eles continuem perpetuamente na presença do Senhor. Qual é a equipe de confiança? O teu filho, a tua filha são teus amigos, o seu cônjuge é teu amigo, os seus pais são teus amigos, os seus vizinhos concordam com aquilo que você está fazendo, você importuna os seus vizinhos. Você tem mais amigos ou mais inimigos? Qual é a equipe de confiança que você está montando? E para encerrar a nossa meditação, não limite Deus. Não diga eu não posso fazer isso. Não diga eu não vou conseguir. Nunca fale isso. Não importa o seu corpo físico, não importa a sua condição financeira. Gideão era o mais pobre. Davi era o menorzinho. Raabe era a prostituta. Ruth estava viúva, não tinha reputação. A única coisa que dava reputação para ela é que ela cuidou da sogra dela. E esse foi o grande ato que mudou a história dela. Aleluia. Esther só era bonita, e isso agradou o seu rei. Mas se não fosse a devoção dela a Deus, os seus princípios de oração, ela não tinha alcançado vitória. Deus, na sua estratégia, mudou a lei. A lei que matava foi a lei que preservou. Não importa se você ainda é um bebê e foi lançado no rio, foi doado na infância. Não importa as circunstâncias, o país que você nasceu, a cidade, a casa, o berço. Entenda que para cada circunstância, Deus tem uma estratégia de mudar a tua história e te colocar no topo, num processo de física, de posicionamento. Você pode ser o último da fila. Se Deus tocar a trombeta e falar, virem a fila, você passa a ser o primeiro da fila. Jesus disse, os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. Deus tem uma estratégia para cada um de nós ao longo da história. A unção de Elias foi poderosa. Elias foi o cara. Ele é um dos caras que não morreu. A Bíblia diz que o corpo de Moisés não foi encontrado, mas que ele morreu. Elias foi arrebatado em vida. E Eliseu andou com ele, assim como Josué andou com Moisés. Faça discípulos. Ensine outras pessoas a tua profissão, o teu talento, a tua fé. Propague aquilo que você tem, multiplique aquilo que você tem. Aleluia. Se não fossem os grandes heróis da ciência, nós não saberíamos a matemática, a medicina e tantas outras coisas. E esses heróis da cultura, eles estão dentro da Bíblia numa página que não existe. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não existe, mas deveria ter uma página em branco, chamada Período Intertestamentário, de aproximadamente 400 anos. E foi ali que nasceram os grandes filósofos,
Pitágoras, Sócrates, Hipócrates, o pai da medicina, Aristóteles, Platão, Tales e tantos outros. E ainda que os religiosos não queiram aceitar a filosofia, nós usufruímos dela. Nós aprendemos com ela. Na matemática, na física, na química, no idioma nativo, no nosso, a língua portuguesa. Nós aprendemos. Então, eles são mentores que não constam na palavra de Deus. Eles estão escondidinhos numa folha em branco. Aleluia! O que é que eu vou deixar como legado? O que é que as pessoas que estão comigo, eu não quero que falem de mim, mas que utilizem, porque nós aprendemos com os heróis da fé. Nós aprendemos com os heróis, os pais do Evangelho. Mas o que nós estamos fazendo? Será que atingimos hoje a plenitude da estatura de Jesus verdadeira? Ou estamos numa religião? Será que nós sabemos o que é a graça? Ou ainda fazemos sacrifícios como na época dos hebreus? O último sacrifício já aconteceu, Jesus Cristo. E a graça nasceu não no sacrifício, mas a graça nasceu na ressurreição. A nova aliança. A morte é a carne, é o pão. A ressurreição é o vinho, é o cálice da nova aliança, é o sangue. Aleluia. A última ferramenta são as estratégias que Deus pode nos dar. Mas eu vou citar algumas. Josué capítulo 6, eu não vou ler o capítulo inteiro. Josué capítulo 6. A cidade de Jericó era intransponível. Porque as cidades naquela época não são como uma pracinha que tem na estrada e diz ali, bem-vindo a Jundiaí. E você passa pelo trevo e entra na cidade. A cidade de Jericó, ela era preservada, protegida, com um muro extraordinário, de 3 metros de largura, por talvez uns 10 metros de altura, 12 metros de altura. Em cima do muro de Jericó, habitavam pessoas, e uma dessas casas morava Raabe, a prostituta, com seus pais, com seus irmãos, com toda a sua família. E a Bíblia diz, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ou seja, Jericó tinha medo dos israelitas. Jericó se fortificou por causa da ação de Deus sobre os egípcios. Presta atenção. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Eles não construíram muralhas por causa do urso, do jacaré, por causa dos nômades. Não. O rei de Jericó cercou a cidade com medo de um povo que tinha um Deus maravilhoso. Aleluia. Eu já vou declarar para vocês que os seus inimigos têm medo de vocês, por causa do Deus que você serve. Então o Senhor disse a Josué, Josué, olha nas suas mãos, olha aí nas suas mãos. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, que aqui simboliza o mundo, o seu rei, o maligno, e os seus homens de guerra, principados e potestades, porque a nossa luta só é essa. A nossa luta não é contra pessoas. E aí ele diz assim, vou te dar uma estratégia. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias.
7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Até aqui. Foi dada uma estratégia. Eu estou falando de um muro de 3 por 12. Aí você fala para os sacerdotes, pega a arca e nós vamos voltear a cidade uma vez. Vamos dizer que você, para voltear a cidade, levasse talvez 1 hora, 2 horas. Vai voltear, porque está marchando, é devagar, a arca na mão. E faz isso em silêncio, não fala nada. Os soldados lá de cima do muro estão olhando. O que esses judeus estão fazendo? Eles estão passeando aí em volta. Eles não sabem o tamanho do nosso muro, a porta de entrada, como é que é. E eles estão lá volteando. 1 dia, 1 hora, 2 horas. 2 dias, 1 hora, 2 horas. 3 dias. No 7º dia, Deus fala, acorda de madrugada. Porque nesse dia, vocês vão voltear 7 vezes. 6 vezes, boca de siri, em silêncio. Mas na 7ª volta, vocês vão tocar as trombetas, vocês vão gritar, e eu vou derrubar o muro. No 7º dia, 7 horas, 14 horas de trabalho. Teve fome, teve calor, teve frio, tempestade de areia, muito sol ao meio-dia, mas eles não olharam para isso. Eles precisavam conquistar. Muitas dificuldades vão acontecer ao longo da empreitada para você conquistar o seu objetivo. Mas não esmorece. Não desista. Porque Deus está no controle. O toque da trombeta é a nossa voz, é o nosso clamor, é a nossa oração. Josué nunca tinha visto isso. Ele viu as pragas, ele viu a abertura do Mar Vermelho, ele viu o cajado se transformar em serpente, ele viu sair água da rocha, ele viu o maná cair, ele viu muita coisa. Mas ele nunca tinha visto. Mas ele falou, se Deus fez, vai fazer. E ele tinha companheiros que adotaram a mesma visão, que foram concordantes com ele. A palavra de concordante, ela é imprescindível na tua casa, na tua família, no teu negócio. Aleluia. Quem convence é o Espírito Santo. E eles ultrapassaram, diz o relato, que o muro caiu, eles venceram tudo. A casa de Raabe, que estava em cima do muro, foi preservada, e toda a sua família foi preservada. E Raabe, como diz a Escritura, ela vai casar com um príncipe, e ela vai entrar na genealogia de Cristo, ela vai ser, se não me engano, tataravó do rei Davi. Josué, capítulo 10, versículo 8. Outra estratégia de Deus. Josué estava numa batalha difícil contra o povo em Gibeão. Ele não estava conseguindo. E Deus dá uma estratégia. Olha o que está escrito. Versículo 8 ao 11. Aleluia. Josué 10, do 8 ao 11. Que palavra, amados, que palavra. Disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa.
o Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho, até Azeque e Maquedá. Enquanto fugiram de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. É o Senhor. Versículo 12 a 14 do capítulo 10. Olha só como Deus agiu. Às vezes você fala assim, eu não vou conseguir, não vai dar tempo de pagar, de comprar, de fazer, de produzir. Deus é dono do tempo, amados. E se necessário for, para a tua vitória, ele para o tempo. Josué 10, o 12 ao 14. Você sabe que nós temos um ano chamado ano bissexto, de 4 em 4 anos. O mês de fevereiro, ele muda o seu período. Nós temos 28 dias a cada ano, e no quarto ano nós temos 29 dias, ou seja, 24 horas a mais, como se houvesse uma defasagem de 6 horas a cada ano. Como você não pode corrigir 6 horas no ano, o homem conseguiu corrigir um dia no ano bissexto. Olha o que aconteceu aqui. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel, sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ai-Jalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, 23 horas e 20 minutos. Já vou explicar esse cálculo. Nunca antes, nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo o Israel ao acampamento de Gilgal. Há uma passagem no livro de Reis que um rei está doente, ele pede um sinal da cura dele. E diz a Bíblia que o profeta pergunta, você quer que eu adiante ou que eu atrase o relógio? E o rei diz, eu quero que você atrase. E o profeta diz, eu vou atrasar 10 graus no relógio de Acás, para você entender que esse é o sinal da tua cura. 10 graus no relógio de Acás, porque é o relógio do sol, representavam 40 minutos. Então Deus, olha só o que Deus faz. Na vida de Josué, o sol parou por 23 horas e 20 minutos. Por que eu sei isso? Porque o sol atrasou 40 minutos no livro de Reis. Para completar um dia inteiro, foi quase um dia inteiro. Então Deus complementa esse atraso e dá a direção para a humanidade, o tal do ano bissexto. Amados, eu só vou citar agora o capítulo 13, versículo 1. Josué, ele já está velho em dias, diz assim, era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Eu não sei qual é a tua idade, mas Deus está falando que você não viveu ainda todas as promessas que Ele tem para você, para a tua casa e para a tua família. Nós precisamos nos posicionar. No capítulo 21, 45, diz assim, nenhuma promessa falhou
de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Lembra da promessa divina, a palavra? Se você tiver palavra na tua vida, todas as promessas vão se cumprir. Aleluia. E, para encerrar, Josué 23, 45, Josué 23, 14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Josué já estava morrendo. E vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós as ameaças se descumprirem a lei. Lembra do C, das orientações da condição de Deus? Então ele alerta. E nesse alerta, em Josué 23, Josué 24, ele diz assim no versículo 14: agora, pois, temeis ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, 22 de maio de 2021, a quem servais? Se aos deuses a quem serviram os vossos antepassados, Deus, ou aos amorreus, os deuses dos amorreus, em cuja terras vocês estão. Eu e a minha família serviremos ao Deus dos céus. Amados, nós estivemos aqui reunidos por 1h30, apresentando as estratégias de Deus para uma vitória em Cristo. E eu vou repetir, nós precisamos ter uma experiência por observação, como Josué teve na vida de Moisés. Nós precisamos ter uma palavra de garantia, uma promessa divina. Deus dá orientações. Toda a promessa divina tem orientações. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Precisamos consagrar a nossa jornada, consagrar em oração. No caso, Josué ele consagrou por 3 dias. Nós temos uma equipe de confiança para alcançar o nosso objetivo e obedecer às estratégias de Deus que Ele vai nos dar ao longo dessa jornada. É vitória certa em nome de Jesus. Eu quero fazer a oração final depois da ceia, consagrando tudo isso. Então, eu vou consagrar o elemento pão, aleluia, diante da sua palavra, de 1 Coríntios, capítulo 11, há uma orientação de Paulo, que é a instrução quanto à celebração da ceia. Jesus, em Apocalipse 3, 20 e 21, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir e deixar eu entrar, eu cearei com ele. Convide todos os dias para Jesus entrar na tua casa. Aonde entra a luz, as trevas não habitam. E ele está conosco aqui. E Paulo, no versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então ele pegou o pão, ele consagrou, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E você compartilha com as pessoas que estão com você e diga: receba
o corpo de Cristo. Aleluia! E as pessoas recebem o corpo de Cristo e participam da ceia do Senhor. Jesus disse: quem não comer da minha carne, quem não comer do meu corpo, não tem vida em si mesmo. Então, quando você participa da ceia, quando você come do corpo de Cristo, vem à tua memória o sofrimento dele. E o sofrimento dele, que é triste, que é doloroso, trouxe para nós grande gozo, grande alegria, porque é no sofrimento dele na cruz que ele levou sobre si as dores, as doenças, as enfermidades, os pecados, as injustiças. Então, ao comer da carne, ao comer do pão, eu estou trazendo à memória a grande vitória em Cristo. Essa foi uma grande estratégia. Ele diz: faça isso em memória de mim. Ele não disse quantas vezes, ele disse: todas as vezes que reunirdes, aleluia, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ela venha. Em Atos 2, diz que todas as vezes que eles se reuniam, eles partiam o pão. E eles se reuniam para comer, eles se reuniam para propagar o evangelho. Nós, na nossa casa, fazemos quase todos os dias a ceia do Senhor, convidamos ele, nos abastecemos da vitória em Cristo sobre as dores, as enfermidades, os pecados e as injustiças. E renovamos a nossa fé. Comamos e participamos da ceia do Senhor. Aleluia. Ainda que fosse por religião, ainda que fosse só por cumprimento de uma ordenança e nós não tivéssemos a fé, nós ganhamos cura, nós ganhamos melhoria, nós ganhamos uma vida melhor, sem injustiça, sem pecados, sem doenças, aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Ele pegou o cálice e disse: aleluia, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, é o cálice da nova aliança, mas é a aliança no sangue de Cristo. O sangue que, derramado naquela cruz, trouxe ressurreição de mortos, trouxe expiação do pecado, porque ele é o último cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ao participar dessa aliança, da nova aliança no sangue do cordeiro, nós recebemos uma nova história, uma nova vida, uma nova estratégia, uma estratégia de vitória em todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida pessoal, corpo físico, alma, espírito, área sentimental, profissional, financeira, ministerial, espiritual. A nossa vida de relacionamento será diferente. Tudo vai ter um prazer diferente. Porque a graça se manifesta na nova aliança. A nova aliança no sangue do Cordeiro. Repete assim: neste sangue que me lavou de todo o pecado, toda injustiça, toda doença, toda dor, derramado na cruz do Calvário, ao participar da nova aliança, da ceia do Senhor, eu tomo posse de uma nova vida e que essa estratégia que nos foi passada, estratégias de Deus, nos garantem um bom futuro e a nossa esperança não será frustrada,
mas viveremos, a partir de hoje, o melhor tempo das nossas vidas, como a transformação da água em vinho em Caná da Galileia. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Hoje é o dia que eu começo a desfrutar de um novo tempo em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Bebamos. Aleluia! Eu vou orar para selar essa palavra. Meu Deus, nós temos estudado e aprendido sobre várias coisas que nos auxiliam para uma vida melhor, uma vida abundante. E no dia de hoje, aprendemos que Deus utiliza de estratégias totalmente avessa ao raciocínio humano e diante de uma explicação científica. Não há endosso de nada disso. O Senhor abriu o Mar Vermelho, lançou pragas no Egito, parou as águas do Jordão, jogou pedras gigantes de granizo do céu, parou o sol, parou a lua, derrubou as muralhas de Jericó por causa de uma obediência do toque da trombeta. Agora, eu preciso crer que isto é verdade absoluta. E como Jesus garantiu que nós viveríamos e faríamos obras maiores, eu declaro e profetizo que assim como Josué adquiriu conquistas maiores que Moisés, em todos os sentidos, na posse da terra, nos milagres sobrenaturais, eu selo esta palavra em nossos corações. Te peço a consagração do teu povo, para que a partir de hoje vivam o inaudito, o inusitado, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem penetrou em nosso coração como ideia, como projeto, mas que o Senhor conceda muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo a tua vontade. Está escrito que nenhuma promessa que foi proferida pela tua boca falhou na vida de Josué e toda a sua descendência. Eles optaram por servir a Deus, e esse Deus foi maravilhoso. Eu não sei quais serão as estratégias para que o teu povo alcance as grandes realizações aqui na terra, mas uma coisa eu sei: há uma terra prometida de paz, de harmonia, de suprimento, de realizações, de milagres extraordinários. Terra que mana leite e mel, plantado junto a um ribeiro de água. Uma coisa eu sei: nós seremos bem-sucedidos, selando esta palavra através da ação e da unção do Espírito Santo de Deus. Multiplica essa potência, que ao som da minha voz, aonde chegar esta palavra, o Senhor possa vir a curar, salvar, libertar, prosperar e transformar toda e qualquer pessoa nos quatro cantos da terra. É o que eu declaro em nome de Jesus. E digo amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pode contar. Amém.